todos e a todas, aqueles que estão e aquelas que estão aqui presentes e aquelas que nos acompanham online. Vamos dar início à reunião ordinária de 8 de julho de 2024 e como sempre vou começar com a minha intervenção, passando depois às intervenções dos senhores vereadores. Na reunião de hoje, mais uma vez, vão ser analisadas temáticas extremamente importantes para Coimbra, fruto da qualidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e que agradeço aos nossos funcionários e chefias e, naturalmente, às senhoras e senhores vereadores. O Executivo vai deliberar o início da consulta pública do Regulamento Municipal dos Campos de Férias, um regulamento que não existia na Câmara, atestando, mais uma vez, a total transparência de procedimentos deste Executivo, ao contrário do passado. Se aprovado, os interessados terão um prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do anúncio em Diário da República, para se pronunciarem, dando contributos para a construção deste documento que visa definir as regras gerais a observar nos campos de férias organizados pelo município. Queremos enfatizar a proposta de apoio municipal à Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, a PCC, no valor de 10 mil euros, para a requalificação das infraestruturas desportivas, designadamente ginásio e piscina, no Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral no Val das Flores, melhorando as condições de prática de atividade física e desportiva, em particular dos praticantes de bóssia, bem como comatar algumas deficiências decorrentes da degradação dos espaços ao longo dos anos. Apreciamos em particular uma proposta dos serviços municipais que vem hoje a esta reunião com vista à melhoria das condições de acesso de cadeiras de rodas, de carrinhos de bebê, de bicicletas e trotinetas, estas duas últimas desde que sejam dobráveis, aos veículos dos serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra e ao elevador do estádio municipal. A Câmara continua a apoiar iniciativas da sociedade. No caso concreto, será um total de 4 mil euros ao BSUC, Grupo Local da Universidade de Coimbra, ao Grupo Milhafes do Campone e ao Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas, este último para a realização do Open de Portugal de Pitch and Putt Coimbra 2024. Hoje vai ser debatida a abertura do concurso público de concessão e de execução da empreitada de reabilitação de 2 imóveis municipais, situados na Rua Val de Figueiras, na União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, para arrendamento acessível, visando a construção de 6 fogos, com o preço base de 825.062,97 € mais IVA, e com o prazo de execução de 450 dias. Mais um passo relevante para facilitar o acesso à habitação a custos controlados. O Programa Municipal de Ação Escolar e o Plano Municipal de Transporte Escolar, 2 documentos estruturantes que, no seu conjunto, ultrapassam os 10 milhões de euros, serão debatidos hoje. A proposta do Programa Municipal de Ação Social Escolar prevê, entre outras medidas, a gratuitidade de refeições escolares, almoço e lanche, para alunos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo de ensino básico que frequentem a rede pública do município. Já a proposta do Plano Municipal de Transporte Escolar, cuja primeira fase de candidaturas decorre de 22 de julho a 16 de agosto, estipula o transporte escolar gratuito para alunos dos estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico e secundário. Ambos os documentos já foram aprovados no Conselho Municipal de Educação, que decorreu no passado dia 26 de junho. Não posso deixar de lamentar o novo encerramento noturno das urgências dos hospitais dos Covões e de manifestar a minha solidariedade com os profissionais e com os doentes relativamente a mais este encerramento, para já anunciado como temporário, num enquadramento em que os cuidados de saúde primários não respondem adequadamente às necessidades não emergentes dos doentes. É mais um reflexo do estado atual do Serviço Nacional de Saúde. Nunca responsabilizei os conselhos de administração pelas medidas drásticas que, devido aos constrangimentos financeiros impostos pela tutela, se sentem obrigados a decretar. A responsabilidade, sejamos claros, é sempre da tutela. Depois de, durante os 6 anos, como bastonário da Ordem dos Médicos, me ter empenhado na convicta defesa do Serviço Nacional de Saúde e dos direitos dos doentes, verifico com profunda decepção
que o SNS está hoje muito pior do que no tempo da Troika, o que é profundamente paradoxal. Mas não surpreendente. Com múltiplos encerramentos de urgências em várias especialidades e diferentes localidades e cada vez mais portugueses sem médico de família, afastando cada vez mais os cuidados de saúde de quem deles necessita, com ineludíveis consequências. O povo português não deve continuar a assistir passivamente à progressiva destruição do Serviço Nacional de Saúde e à desvalorização dos seus profissionais, um meio óbvio de esvaziar de competências o SNS e de forçar o emagrecimento das suas respostas. É antilógico que, num país pobre, quase 4 milhões de portugueses tenham visto forçados a pagar a saúde 2 vezes, fazendo seguros de saúde, seguros esses que são frágeis e que não garantem uma boa cobertura de cuidados. O que se passa no INEM, esvaziado financeiramente pelas anteriores tutelas, é igualmente reflexo da má gestão e abandono da saúde em Portugal, sendo incompreensível a incapacidade do INEM em renovar protocolos com as câmaras e em disponibilizar ambulâncias INEM, com reflexos negativos até em Coimbra. Sabemos que a velha ambulância estará para ser entregue, alegadamente com motor novo. Mas aguardamos uma ambulância nova do INEM para os chapadores há mais de 1 ano, o que é intolerável. Mais uma vez, não responsabilizo o responsável direto, mas sim as tutelas, que são as óbvias responsáveis por todo o processo. Para já, do atual governo, esperamos uma estratégia clara de revitalização sustentada do SNS, não apenas de paliativos para situações de crise agudizada, até porque a equipa da saúde é reconhecidamente competente e conhecedora dos problemas e necessidades da saúde. Nesse âmbito, porque o anterior governo não o fez, exigimos uma reafirmação clara, ou seja, uma dotação orçamental adequada e imediatamente disponível para a aceleração da nova maternidade de Coimbra, para prevenir inevitáveis e muito graves problemas no futuro próximo. Como já fizemos no passado, voltamos a apelar a uma desconcentração dos serviços centrais do governo, para além das 2 áreas metropolitanas, e, na saúde, reafirmamos a nossa vontade para recebermos em Coimbra a Direção-Geral da Saúde. Aguardamos um novo olhar do Ministério da Saúde para o SNS e para Coimbra. Finalmente, quero apresentar uma moção a esta reunião da Câmara, que já foi enviada a todos os senhores vereadores. A moção intitula-se Pela reposição dos trolleys em Coimbra. Os primeiros projetos para converter o ramal da Lousã numa linha de metro ligeiro de superfície e para equipar a região de Coimbra de uma rede de metro ligeiro de superfície foram apresentados a inícios da década de 1990. Em 1996, a CP e as câmaras de Coimbra, Miranda de Cor e Lousã criaram a empresa Metro Mondego S.A. com o objetivo de desenvolver, construir e explorar este sistema de metro, tendo o governo adquirido a maioria do capital em 2001. Depois de alguns milhões de euros em estudos, em 2009 e 2010, o ramal da Lousã foi encerrado e os carris ferroviários levantados com o objetivo de construir um metro ligeiro de superfície. As obras iniciaram-se e depois de mais de 100 milhões de euros investidos, as mesmas foram suspensas no tempo da Troika devido à bancarrota nacional da responsabilidade do governo socialista de José Sócrates. Em 2017, o governo de António Costa, em articulação com as câmaras municipais de Coimbra, Miranda de Cor e Lousã, desistiu do projeto ferroviário do Metro Mondego e substituiu por um sistema de autocarros elétricos articulados do tipo Bus Rapid Transit, então designado de Metrobus. Supostamente, a rede do sistema de mobilidade do Mondego deveria estar em funcionamento em 2021. A clara opção do Governo Central e dos executivos autárquicos de então, todos socialistas, por um sistema de Metrobus na linha suburbana e nas linhas urbanas, inviabilizou os sistemas alternativos possíveis, que poderiam ter sido um verdadeiro sistema de metro, com carris, ou mesmo um sistema de trolleys com catenárias, como existe em outras cidades europeias, que podiam incluir trolleys modernos e os históricos trolleys de Coimbra, um sistema de mobilidade em que, em Portugal,
no ano de 1947, Coimbra foi vanguardista. Paralela e consequentemente, a construção do sistema de mobilidade de Mondego implicou obrigatoriamente, nos locais de inultrapassável incompatibilidade, a retirada dos postos e desmontagem das linhas de tração dos clássicos trolleys que ainda circulavam em Coimbra por duas razões essenciais. Garantia das condições de manobrabilidade dos equipamentos da obra, nas exigidas condições de segurança, incompatibilidade da operação dos dois sistemas no mesmo canal, tendo a aprovação do projeto de execução do sistema de metro Mondego determinado este sistema como projeto prioritário. Surpreendentemente, verificou-se ainda que o anterior executivo camarário, presidido pelo Dr. Manuel Machado e que incluía a atual vereadora Regina Bento, não negociou atempadamente a contrapartida da reposição de uma linha de tração dos trolleys compatível com o Metrobus, que deveria ter sido integrado no acordo assinado entre o anterior executivo e a IP, dentro do princípio de que quem retira velho, repõe novo. Se assim tivesse sido feito, como se impunha numa defesa adequada dos interesses de Coimbra, a continuidade de pelo menos uma linha de tração, uma obra extremamente onerosa, estaria garantida e não implicaria custos nem para a Câmara nem para o SMTUC. Sublinhe-se que o atual Executivo tomou posse já depois do lançamento dos concursos públicos, ou seja, numa fase irreversível do processo, sendo obrigado a implementar as soluções previstas nas peças dos processos concursais. Sem poder alterar o traçado do canal, o grande trabalho do atual Executivo camarário tem-se centrado na eliminação de deficiências graves e incompreensíveis do sistema e de evitar o abate de muitas dezenas de árvores do projeto aprovado pelo anterior Executivo Socialista e, depois de muitos anos de hesitações e recuos, o de acelerar e coordenar as obras em curso, procurando, dentro da medida do tecnicamente possível e em função da complexidade e das surpresas encontradas em obras, nomeadamente achados arqueológicos e infraestruturas não inventariadas, combater atrasos e mitigar transtornos. Na correspondência trocada entre a Câmara Municipal e a IP em abril de 2024, foi-nos remetido um ofício do qual se transcrevem os seguintes parágrafos. E cito: a elaboração destes projetos foi acompanhada por um conjunto de entidades durante os anos 2019 e 2020, tendo-se realizado reuniões semanais com a participação de representantes da IP e das empresas contratadas para o desenvolvimento dos estudos e projetos, bem como do município de Coimbra e das empresas Metro Mondego, Águas de Coimbra, Águas do Centro Litoral e Redes. Nestas reuniões foram definidos os critérios e encontradas as soluções para a otimização deste novo sistema de mobilidade nos troços urbanos de Coimbra. Um dos assuntos abordado por diversas vezes foi o da complementaridade que, no futuro, os transportes coletivos de Coimbra, SMTUC, teriam na interligação com este novo sistema de mobilidade estruturante para a cidade. A IP tentou mobilizar a empresa SMTUC para as reuniões semanais do projeto, por diversas vezes, mas tal acabou por não se concretizar. Em conversas pontuais com responsáveis desta empresa, foi transmitida à IP que iriam analisar as questões diretamente com o município de Coimbra, não tendo sido recepcionada qualquer tomada de posição objetiva sobre as interferências físicas dos transportes coletivos de Coimbra com o traçado do futuro sistema de metro Mondego, nomeadamente quanto à questão dos trolleys, não tendo sido comunicada à IP qualquer posição referente à sua futura função e ou à implementação do novo traçado, decisões que eram da responsabilidade do município e da empresa SMTUC. Assim, não tendo sido enviada à IP na fase do projeto uma informação objetiva e concreta sobre o futuro dos trolleys nos locais onde seu traçado era coincidente com o sistema de metro Mondego, a IP não considerou qualquer intervenção neste modo de transporte no âmbito do projeto do sistema de metro Mondego, não sendo possível, neste momento, incluir investimentos adicionais relacionados com os trolleys nos contratos em execução do sistema de metro Mondego. Terminei a citação da carta da IP. O conteúdo deste ofício, que provém de uma instituição independente e idónea, confirma inequivocamente que o anterior Executivo camarário, ao aprovar o projeto de execução com sobreposição de traçados dos dois sistemas e assumidamente incompatíveis na operação, aceitou o desmantelamento parcial da linha de tração dos trolleys sem prevenir, como era seu dever, a sua reposição, apesar dos múltiplos e reiterados alertas e solicitações da IP.
O próprio relatório de conformidade ambiental do projeto de execução, RECAP, do Sistema de Mobilidade do Mondego, adaptação a uma solução de BRT Metrobus, trouxe Coimbra B ao de São João, sublinha por um lado a incompatibilidade dos sistemas e por outro a aceitação do seu desmantelamento, quando na sua página 88 aponta a área de afetação compreende essencialmente a Praça da Portagem e Avenida Emílio Navarro, quilómetro 0 a quilómetro 1, na zona de coincidência da área de intervenção do projeto, mas só há necessidade de relocalização dos postos instalados na Praça da Portagem, uma vez que os que se encontram ao longo da Avenida Emílio Navarro destinam-se a ser retirados, conforme acordado com os serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra, SEMTUC, nas reuniões havidas sobre este tema. Segundo o mesmo documento, a sua relocalização ficou dependente da adaptação do projeto de integração urbana a ser apresentada pela Câmara Municipal de Coimbra. Quer o anterior Executivo, quer o Conselho de Administração do SEMTUC, por si nomeado, ao não estudarem nenhuma alternativa para a rede de tração, desistiram de manter pelo menos uma linha de trolleys em funcionamento, ainda que na eventualidade de servir essencialmente fins turísticos, inviabilizando a possibilidade de, no curto e médio prazo, Coimbra voltar a ter os seus históricos trolleys em circulação. Naturalmente, não pode deixar de se criticar veementemente o facto de nem o anterior Executivo Camarário, nem o respectivo Conselho de Administração do SEMTUC terem respondido às insistências da IP e é absolutamente inaceitável que não tenham negociado de forma a assegurar que a reposição imediata das linhas de tração fizesse parte do memorando de entendimento acompanhado do respectivo financiamento. Sublinhe-se que, ao contrário do que foi levianamente afirmado, a rede de tração não poderia ter sido simplesmente desviada em obra sem um projeto prévio, que estudasse a forma de garantir a sua viabilidade técnica e incluísse os trabalhos no processo de empreitada. Não tendo tais trabalhos sido devidamente contabilizados nem previstos na empreitada, não foi por isso assegurada a dotação orçamental para a reposição da rede. Devido a estas falhas graves, perdeu-se a oportunidade da reposição da linha de tração em simultâneo com as obras de Metrobus, evitando mais transtornos para as pessoas e sem custos adicionais para os cofres da Câmara. Recorde-se que a circulação dos trolleys já tinha sido suspensa por causa das obras da rotunda da Sindazunda e que, em 2021, a quando da mudança de executivo, não havia circulação de trolleys devido às absurdas e despesistas obras de granito das ruas Dr. Manuel Rodrigues e João Machado, da responsabilidade do anterior executivo camarário. Recorde-se ainda que este executivo camarário já tinha enviado ao SEMTUC uma proposta para análise de uma eventual linha turística de trolleys que, sem custos adicionais, pudesse igualmente servir a população residente no respectivo circuito. Perante este cenário, o Executivo Camarário, em reunião de 8 de julho de 2024, aprova e recomenda ao CEA do SEMTUC que continue a avaliar a reposição futura de uma linha de trolleys de caráter essencialmente turístico e servindo as duas margens do Mondego e os principais polos turísticos da cidade, bem como que seja compatível com o trajeto Metrobus e com as futuras alterações urbanísticas e de mobilidade do núcleo urbano, nomeadamente no que respeita ao futuro funcionamento da Avenida Central e da Rua da Sofia. Coimbra, 8 de julho de 2024, os vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra, José Manuel Silva, Francisco Veiga, Ana Baixo, Carlos Lopes, Ana Cortês Vaz e Miguel Fonseca. Apresentada no período devido, antes da ordem do dia, e estando agendado um tema sobre esta matéria, a moção será votada no respectivo tempo da ordem de trabalhos.